Danilo Sá, bom dia. Bom dia. Ele que é psicólogo, para quem não sabe, inclusive eu tenho uma irmã psicóloga, viu? Inclusive são amigos e tudo mais, profissionais maravilhosos. Eu tinha que realmente trazer um profissional para falar sobre esse momento que estamos vivendo, né, Danilo? Ânimos muito acirrados, estamos às vésperas de uma eleição presidencial histórica no Brasil, de uma polaridade, na verdade, de briga praticamente, né? Realmente são dois extremos. E a gente tem visto pautas que têm mexido nessa eleição, pautas de costumes e que têm mexido com as emoções das pessoas. Precisa ficar atento, afinal já estamos às vésperas e tem gente que está deixando de falar com o pai, com a mãe, com o irmão por causa das eleições. Bom dia. Bom dia. Na verdade, todo mundo está pedindo a Deus que isso encerre logo, por conta das inúmeras emoções que despertam. Falar sobre esse momento é falar sobre uma realidade humana, que é a política, envolve muitas coisas. Envolve política, envolve ética, envolve valores, envolve muitas coisas que estão em jogo. Não é somente dois times que estão jogando ali. Sim. Ali está... Que é muito bem interessante você falar de dois times, que é muito como se comporta o brasileiro, né? Eu digo, gente, está vivendo Fla-Flu, é isso mesmo? E não há muitas vezes o aprofundamento da pauta política, porque as pessoas querem transformar a eleição em política. Pautas eleitorais são uma coisa, pautas políticas são outras, é bem mais profundo falar de política. Você falou a coisa certíssima. As pessoas confundem muito sobre o que é a política, faz parte do humano, né? Somos seres políticos no sentido de que nós fazemos escolhas, moramos na polis, como na Grécia, né? Polis é cidade. Então, existe toda uma questão por trás disso. Então, nós somos seres políticos desde o momento do nascimento, onde escolhemos. Agora, a política partidária é diferente da política enquanto humano, enquanto outras questões, né? E isso envolve ética, envolve muitas questões por trás. O que está deixando de ser tratado na política partidarista, é uma política partidarística, onde não está se falando sobre política de governo, de médio e longo prazo, onde está falando de assuntos muito mais polêmicos. Inclusive, né? Quero até fazer aqui um desafio para você, para que você vá estudar os planos de governo dos candidatos. Você já leu? Já viu os tópicos? O que realmente são as propostas? Está lá, você botar no Google, vai aparecer. Então leia, estude e assim consiga tomar sua decisão de uma forma mais racional. Por quê? Quando vai para o campo emocional, aí a gente tem se perdido bastante, né? Inclusive, quero trazer aqui um dado, que isso não acontece somente no Brasil, a gente viu isso acontecer nos Estados Unidos. Inclusive lá, uma pesquisa intitulada Estresse na América, feito em 2007, mostrou o acirramento por conta das pesquisas eleitorais, na edição que teve a participação do Donald Trump, e em 2016, 59% dos republicanos e 55% dos democratas responderam que o período eleitoral era uma fonte de esgotamento. Em 2020, esse número foi ainda maior. 67% dos republicanos disseram que estavam em esgotamento e 76% dos democratas em esgotamento. Podemos trazer isso para o Brasil? Seria maravilhoso, porque eu achei interessante essa pesquisa, porque ele mostra um percentual aí, diferente de quase 16 pontos em relação aos republicanos, democratas em relação à primeira vez, né? Isso. No caso, isso mostra, de fato, o quanto as preocupações deles em relação a isso. Nós, no Brasil, nós não temos essa pesquisa falando sobre não temos dados falando sobre o quanto, de fato, as pessoas se sentem mal, esgotadas, estressadas, né? Depressão, ansiedade. Mas a gente tem visto isso, né? Sim, onde está. Nós falamos sobre, sentimos sobre, mas nós não temos dados. E só temos como cuidar se tivermos dados também, para gerar política, inclusive também. Perfeito. Tudo isso é baseado em dados, que tem que gerar dados, né? E nós não temos isso. Mas que nós estamos, de fato, muito em estafa, praticamente, né? Todo mundo ansioso para chegar o momento que muitas pessoas falam, eu quero que chegue dia 30 logo para acabar. A gente tem que entender que, de fato, assim, vamos fazer uma analogia, de fato, com uma partida de futebol onde ela é a final. Perfeito. Só que não vai ter vencedor. Isso é verdade. Isso é certo. Vai ganhar alguém o pleito para tentar para comandar o país.
Mas vai ser os próximos 4 anos, independente de quem seja aqui, vai ser 4 anos difíceis, porque nós passamos por muitas questões aqui, onde não foi colocado um plano de governo. Não estou falando só de um padre, de todos aqui. Dois, então vai ter um sofrimento muito grande, né? E isso influencia a nossa vida. E é importante isso, a gente se atentar para essas informações agora com cuidado. O que está tendo mais problema em relação ao estresse é a quantidade de informações. Então, colocar até um termo que é desinformação, né? Que é tóxica. Informação? Que é informação tóxica. Vamos infotóxica, infotoxicação, uma coisa assim, que é a informação tóxica, ou seja, é aquele número exagerado. Isso. E nós temos bolhas nesse sentido aí também, porque eu pesquisei bastante, para cá eu pesquiso bastante para dar para o telespectador nosso, de como é que as pesquisas mostram sobre isso e os temas também. Então nós temos 2 bolhas aqui, onde eles se relativizam. Eu até pensei em trazer o número 6 aqui e colocar para você, Raquel, o que é isso aqui? Você me dizer, é 6, eu dizer 9. Você está certa? Tá. Tô certa. Porque o seu ponto de vista é o 6, essa é a visão. O meu está errado? Não, porque a minha visão também é daqui. De 9. Então, nós dois, cada um aqui, está falando da mesma coisa, com um fenômeno diferente, com proposta ou com ideias e histórias diferentes também. Isso. Inclusive, é muito importante, porque a gente que lida na comunicação e a gente estuda as teorias da comunicação, é muito importante vocês se atentarem, tá bom, ao uso dessa comunicação como um poder. Isso. Então, é muito perigoso o compartilhamento e a forma como é usada a informação a favor ou contra, tá? A sua vida. E as informações que são fake news, que são desinformações ou que simplesmente não são informações ou ainda pior, são informações mentirosas. Inclusive, você está falando sobre isso, tomar cuidado quanto a essa comunicação violenta, que é isso que nós temos visto, por isso que gera esse estresse. Então, como lidar, doutor? Justamente assim, no caso de falar sobre política ou qualquer outro assunto, ele fala, acima de tudo, é comunicação. Então, a gente precisa tentar ouvir sem julgar. É muito difícil. Na verdade, isso é uma aprendizagem que nós precisamos ter. Eu tenho exercitado isso. Exercitar diariamente esse ouvir sem julgar. Ouça o outro. Somente isso. Primeiro, ouça. E se você estiver disponível, de fato, a construir ali uma comunicação, um debate junto, que vocês possam se entender, seja saudável, né? Porque se você for entrar para discutir, para você já querer ter razão, perde tudo nessa hora. Tá vendo? Então, ouvir é muito importante. Acredito que se informar também, pesquisar. Inclusive, tem um livro fantástico que nós estamos lendo, se chama Engenheiros do Caos. Vou deixar essa dica aqui. Fala justamente desse comportamento político que tem acontecido no mundo através do marketing, que começa na Itália, depois nos Estados Unidos, que tem reverberado também no Brasil. Então, gente, lê, sabe? Às vezes você quer ir para uma pauta, quer ir para uma discussão sem uma mínima informação, sem a mínima leitura, sem o mínimo aprofundamento e sem humildade. E com cuidado. Né? Sem humildade. Faça a leitura também fora da bolha. Isso. Porque a gente tem muita questão do viés de confirmação. Nós acabamos acessando, o próprio algoritmo nos coloca nessa bolha, né? Esse livro fala sobre isso. De nos dar informação sobre aquilo que eu penso, vejo, falo. E outros pontos de vista, outras questões. Não seria importante também ver, até para saber. Pra gente vibrar junto. Exatamente, porque senão você fica bem limitado, tá? Tá aí também o Instagram do Danilo, @psi.danilo de Sá. Pronto, com 2 As no final. Danilo, volta sempre, tá? Obrigado. E aguarda aí, porque tem um